Bom dia, meus irmãos, que alegria poder estar aqui com vocês nessa manhã tão preciosa. Confesso que Deus já tem falado poderosamente ao meu coração, por meio da palavra lida, por meio da palavra orada e também por meio da palavra cantada. E agora eu quero convidar vocês para lerem comigo o texto de Efésios, que já foi lido, irmãos, e nós leremos de novo. Veja como o Senhor está aqui, a presença dEle está confirmando tudo nesse culto. Efésios capítulo 2, a partir do versículo 13. Para mim é uma grande alegria, meus irmãos, fazer parte dessa festa. Já quero agradecer o convite. O reverendo Alain é um amigo querido e nós sempre estamos compartilhando das experiências ministeriais e sempre tem falado da alegria de ver esta igreja, avançando e hoje celebrando essa data tão especial, 58 anos. Então, quero já agradecer pelo convite ao reverendo Alain e também ao conselho da igreja. Vamos ler, meus irmãos, mais uma vez. Irmãos, todas as vezes que nós lemos a palavra de Deus, é Deus falando conosco. Então, valorize também, não só a pregação, mas valorize também a leitura da palavra. Diz assim a palavra do Senhor, Efésios capítulo 2, versículo 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximado pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. A leitura já foi feita uma vez, nós lemos mais uma vez, o reverendo já orou, então nós iremos nesse momento falar aquilo que Deus me ordenou que falasse, por meio da sua palavra. Queridos irmãos, hoje 58 anos, certamente há pessoas aqui que já estão nesta igreja há bastante tempo, e pôde, durante essa caminhada nesta igreja, ver a boa mão de Deus abençoando, viu também as lutas e os desafios que precisaram enfrentar para que chegássemos até aqui. Talvez você tenha chegado há pouco tempo, e o seu coração se alegra, porque você foi bem acolhido nessa casa, e o seu coração se alegra em poder ver essa igreja avançando e sendo instrumento de Deus na pregação do Evangelho e também para abençoar você e a sua família. Meus irmãos, nós temos muitos motivos para celebrarmos nessa noite. Muitos motivos. Motivos para esta igreja, motivos individuais, familiares, muitos motivos nós temos para celebrar e agradecer a Deus, e é por isso que o nosso coração deve se alegrar. Então não permita, nesse momento, que nada,
absolutamente nada venha deixar o seu coração triste, porque hoje é dia de celebração, de gratidão, de louvor ao nome do nosso Deus. Mas, queridos, hoje eu quero caminhar com vocês falando de outros motivos pelos quais nós devemos agradecer ao Senhor. Há muitos motivos. Se tem algo que deve encher o nosso coração todos os dias, é gratidão. Gratidão é algo que jamais deve apartar do nosso coração. Eu quero falar hoje sobre alguns privilégios, os privilégios da nossa reconciliação com Deus por meio de Jesus Cristo. O texto que nós lemos, veja que Deus ele esteve falando desde o início. Nós lemos o capítulo 1 de Efésios, né? Aqui lemos falando sobre as bênçãos de Deus em Cristo, né? Ou seja, esse capítulo 1 aqui ele vai falar das bênçãos espirituais que nós temos, né? Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo nos proporcionou. O Pai que planejou todas as coisas, que nos predestinou, que nos elegeu. Ele que também foi aquele que planejou todo o plano redentivo antes da fundação do mundo. O Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que veio para executar essa obra redentiva, e o Espírito Santo que aplica essa obra redentiva aos nossos corações e que nos sela, né? Nós vemos que pela graça nós somos salvos mediante a fé. Isso não vem de nós, mas é dom de Deus. Nós precisamos ter consciência, irmãos, dos motivos pelos quais nós devemos agradecer. Agradecer por ter saúde, nós devemos agradecer. Agradecer por termos um bom emprego, nós precisamos também agradecer. Agradecer porque nós estamos com a nossa família com saúde também. Deus tem suprido as nossas necessidades. Agradecer por realizações pessoais, profissionais, por ter, às vezes, uma vida confortável. Sim, nós devemos agradecer também, porque tudo isso são bênçãos do Senhor para a nossa vida. Mas há, meus irmãos, motivos pelos quais nós devemos agradecer, que eles são muito mais profundos e maiores, e é sobre isso que eu quero falar nesta manhã. E para que nós entendamos o quão devemos ser gratos, é necessário nós relembrarmos de onde nós viemos. Quando eu estava ouvindo aqui a primeira canção, né, que falou daquela mulher samaritana, eu sempre me emociono muito com essa canção e também com a história dessa mulher. Uma mulher que vivia marginalizada, uma mulher que vivia às margens da sociedade, em busca e com sede de saciar, né, em busca de saciar a sua sede de felicidade. Só que ela buscava nos lugares errados. Ela estava achando que nos relacionamentos, quando ela encontrasse alguém que suprisse a sua carência, talvez emocional, a sua carência talvez até sexual, é que ela poderia ser feliz. Mas Jesus veio ao encontro dela e mostrou para ela que não é relacionamentos, que não é realizações pessoais, que não é riquezas materiais nesse mundo. Não, nada que esse mundo possa nos oferecer vai nos preencher verdadeiramente. Somente Ele, somente Cristo é quem pode nos preencher. E somente Ele é quem nos garante a verdadeira felicidade. Então, irmãos, quando eu olho para a vida daquela mulher, eu me identifico, porque eu me converti aos 24 anos. Eu vivia num mundo perdido.
E quando eu lembro o que Cristo fez por mim, quando eu lembro a graça dele, quando me alcançou, aquilo que Deus fez na minha vida, Ele mudou o meu coração, Ele mudou a minha natureza, Ele mudou a minha realidade, Ele me deu vida, Ele me deu sentido, Ele me fez verdadeiramente feliz. E eu quero que você saiba, nesta manhã, meu irmão e minha irmã, que às vezes nós estamos infelizes, sem motivos. Porque nada que esse mundo possa nos oferecer ou nos tirar é suficiente para anular aquilo que nós já temos, que são as bênçãos espirituais, os privilégios espirituais que nós temos em Cristo Jesus. Nós estávamos mortos espiritualmente. Esse texto aqui, veja, em Efésios, no capítulo 2, diz assim, que Deus, Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ou seja, nós éramos espiritualmente mortos, estávamos caminhando para a condenação. Mas o texto diz que Deus, Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos. Foi Ele que veio ao nosso encontro. Foi Ele que decidiu nos amar antes mesmo de nós amarmos a Ele. Foi Ele que nos amou quando ainda nós éramos pecadores. Quando nós éramos, inclusive, inimigos dEle. Porque a nossa vida era uma vida escrava do diabo, do mundo e do pecado. Esse texto também fala sobre isso. Nós estávamos mortos em delitos e pecados, nos quais andávamos outrora, segundo o curso deste mundo, ou seja, nós éramos escravos desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, ou seja, nós éramos filhos do diabo, desobedientes, filhos da desobediência, entre os quais também nós andávamos outrora, e também seguindo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Nós éramos escravos do mundo, nós éramos escravos do pecado, nós éramos escravos do diabo. Nós éramos filhos da desobediência, nós éramos filhos da ira, ou seja, nós estávamos condenados, perdidos, mas o texto nos diz, mas Deus sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, e quando mesmo nós estando mortos em delitos e pecado, Ele nos deu vida juntamente com Cristo, então, pela graça, nós somos salvos. E Paulo ainda vai enfatizar que isso não vem de nós, mas é dom de Deus. Irmãos, nós não estamos aqui porque nós somos bonzinhos. Não é porque eu sou assíduo na igreja, porque eu sou dizimista fiel. Todas essas coisas são maravilhosas e honram a Deus. Não é porque eu sou cantor do grupo de louvor ou músico. Não é porque eu sou um diácono, um presbítero ou um pastor. Não é por nada disso que eu sou aceito diante de Deus. Não há nada que eu possa fazer que me faça ser merecedor da graça de Deus. Tudo é Cristo, tudo é Ele, é por Ele, é para Ele, é por meio dEle, é para a glória dEle. Quando Deus Ele olha para nós, irmãos, Ele não olha para mim, pastor Bruno, para a minha justiça, mas Deus olha para a justiça de Cristo. Não para os méritos das minhas obras e da minha justiça, mas para os méritos da justiça de Cristo, para as obras de Cristo. Eu ainda vou me aprofundar um pouco mais sobre isso,
Mas eu primeiro preciso levar você a ter consciência de onde você foi tirado, de onde eu fui tirado, de que nós não merecemos estar aqui, e não há nada que nós façamos que faça de nós merecedores de algo, meus irmãos. É tudo a graça, é tudo a bondade, é tudo a misericórdia de Deus. É por isso que o nosso coração jamais deve desanimar e ficar insatisfeito com nada, mas o nosso coração precisa sempre estar cheio de gratidão, porque a gratidão nos moverá numa vida de vitória. É a gratidão que conduzirá você nessa caminhada. É quando nós olhamos para trás e compreendemos de onde nós viemos, que foi Ele que nos libertou, foi Ele que nos libertou das trevas e nos transportou para o seu reino. Isso deve ser o maior motivo da nossa alegria e gratidão. Então vamos falar desses privilégios. Eu quero destacar o primeiro. Quais são esses privilégios espirituais que Cristo conquistou? O primeiro deles é a paz com Deus. Às vezes nós não temos consciência, irmãos, quando nós lemos um texto como esse, e o texto nos diz que nós temos paz com Deus. Irmãos, como eu li, nós vivíamos em inimizade. Havia a inimizade vertical, que era a nossa com Deus, porque o pecado ele faz separação entre Deus e o homem. Nós estávamos separados. Éramos inimigos. Então havia uma inimizade. Existia também uma inimizade horizontal. Porque o pecado, lembram lá no Éden? Quando Adão e Eva, eles quebraram a aliança, o pacto. Quando eles transgrediram a lei de Deus, quando eles se rebelaram contra o seu Criador. Nós vimos ali que, primeiro que na sua consciência encheu de culpa. Ele se sentiu culpado. Ao mesmo tempo, isso trouxe medo, então ele se escondeu de Deus. E ao mesmo tempo vergonha, porque viram que estavam nus. Naquele momento foi quebrada a relação íntima, o relacionamento entre Adão e Deus. Que o pecado faz isso, irmãos. Desde o pecado original. O pecado ele faz separação entre nós e Deus. E todos nós somos assim. Quando nós pecamos, a primeira coisa que nós fazemos é fugir de Deus. E fugimos daquilo que representa Deus. A igreja, por exemplo, nós fugimos, nos escondemos. Deixamos logo de vir para a igreja. Ficamos logo desanimados. Fugimos do pastor. Fugimos do presbítero, fugimos dos irmãos da igreja. O pecado ele faz isso. Ele nos afasta de Deus. Ele nos afasta das coisas espirituais. Mas uma vez eu ouvi um pregador bem famoso, bem conhecido, chamado Paul Washer. Ele disse que quando nós pecamos, nós cometemos um segundo erro. O primeiro é pecar, que nós precisamos fugir. O pecado deve ser um acidente na vida do cristão. Mas quando nós pecarmos, nós não podemos seguir no segundo pecado, que é se afastar de Deus. E ele deu uma analogia que eu sempre guardo comigo. Ele diz o seguinte: imagine se você pegasse um jovem, magrinho, franzino, e você colocar ele não sabe nadar, e ele estivesse afogando. Se você colocar um homem muito forte para ir resgatá-lo, se esse homem forte, ele não tiver cuidado, aquele jovem, aquele adolescente franzino, ele vai levar junto o cara forte, porque na hora do desespero,
com medo da morte, aquele adolescente vai se apegar com todas as forças naquele homem para tentar se salvar. Ele fez essa analogia que eu gostei muito, é uma analogia muito simples, mas que expressa, irmãos, como nós devemos nos voltar desesperadamente para Deus, porque o pecado, ele gera morte. Quando nós pecamos, a nossa decisão normalmente é fugir de Deus, se afastar de Deus, mas nós estamos caminhando para a morte quando nós fugimos, porque a Bíblia é clara, o pecado, ele gera, o salário do pecado é a morte. Eu gosto muito daquilo que o reverendo Hernandes Dias Lopes, ele fala, sobre o pecado. Ele diz o seguinte, que o pecado, ele sempre vai nos levar muito mais longe do que nós gostaríamos de ir. Ele vai nos reter muito mais tempo do que nós gostaríamos de ficar. E o pecado, ele vai cobrar um preço muito mais alto do que nós gostaríamos de pagar. É o pecado, irmãos. Nós não podemos brincar com o pecado. Então, a Bíblia nos ensina, o apóstolo João, ele disse, filhinhos, eu vos escrevi essas coisas, as instruções que ele deu, na primeira carta de João, ele disse, filhinhos, essas coisas vos escrevi para que não pequeis, mas, se todavia vocês pecarem, vocês têm um advogado, o justo, Jesus o justo. Então, quando nós confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. E foi o que Cristo fez, meu irmão, minha irmã, por você. Se em algum momento da sua vida você cometeu um pecado, esse pecado quis te afastar de Deus, não faça isso, mas corra de volta. O dia é hoje, não é amanhã, é agora. Se apegue a Ele desesperadamente, corra para Ele desesperadamente, porque só Ele pode te salvar, só Ele. Irmãos, esse texto nos diz, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximado pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. Somente Ele é quem tira o poder do pecado. Foi Cristo, Ele que é a verdadeira paz. Ele, Isaías falando sobre Jesus, falando sobre o Messias, ele diz, paz, paz para os que estão longe e também para os que estão perto. Ele estava falando de Jesus, aquele que nos reconcilia com o Pai, aquele que estava na cruz, reconciliando consigo o mundo, e o castigo que nos traz a paz, estava lá na cruz sobre Ele, Ele que fez maldição, no meu e no seu lugar, foi Ele. Às vezes nós não temos a noção do que Cristo fez por nós. Às vezes nós achamos que Cristo, Ele nos substituiu apenas lá na cruz, mas não, irmãos. Quando Jesus, Ele veio no ser humano, sabe por quê? Porque Ele veio viver a vida que eu e você não conseguimos viver. Desde Adão, todos nós somos transgressores da lei de Deus, todos nós, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nenhum de nós pode ser reconciliado com Deus, nenhum de nós pode ser aceito como justo diante de Deus por causa das suas próprias obras. É por isso que Jesus, Ele veio. Ele é o último Adão. O primeiro Adão, ele transgrediu a lei de Deus,
E todos nós, juntamente com ele, caímos. Mas o último Adão, Jesus, diferente do primeiro, o primeiro Adão é o representante da primeira criação. Jesus, ele é o último Adão e ele se tornou o representante da nova criação, que é a igreja, somos nós. Paulo vai falar isso, que por um só homem que foi Adão, o primeiro Adão, todos nós caímos, mas por causa do segundo, do último Adão, de um só homem que é Jesus, nós fomos feitos justiça. E por que nós fomos feitos justiça, irmãos? Porque Jesus, ele cumpriu perfeitamente a lei de Deus no meu e no seu lugar. Nós somos aceitos por Deus pela fé, somos justificados, porque foi pela justiça de Cristo. Então ele não só nos substituiu lá na cruz, quando ele levou sobre si os nossos pecados, mas ele nos substituiu também na obediência perfeita à lei de Deus, cumprindo todas as exigências da lei de Deus. É por isso que quando Deus olha para mim, Bruno, quando olha para você, Ele não olha mais para mim, para as minhas obras, para os meus pecados, mas Ele olha para a obediência de Jesus. Será que isso já não é motivo para você louvar e agradecer a Deus? Que é por meio da obediência de Cristo, por meio da sua obra, que nós fomos reconciliados com o Pai. Comentando esse texto, o reformador João Calvino, ele disse: porque o sangue de Cristo eliminou a inimizade que havia entre eles e Deus, e de inimigos se converteram em filhos, pois temos um belo título de Cristo, a paz entre Deus e os homens. Portanto, que ninguém dos que permanecem em Cristo nutra em suas consciências dúvida de que já estão reconciliados com Deus. Eu sei que às vezes virão as setas, às vezes virão as acusações de Satanás, querendo lembrar do seu passado, querendo apontar os seus pecados, mas que você tenha em sua consciência, meu irmão e minha irmã, que Cristo já conquistou a paz para você, e você foi reconciliado, você é perdoado, perdoada. É por isso que Paulo disse aos Romanos, no capítulo 8, versículo 1, que nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Esse capítulo 8, ele fala muito sobre isso, né, de Romanos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica, porque foi Cristo Jesus quem deu a sua vida, quem morreu e que já pagou o preço para reconciliar você com Deus. Então, meu irmão, minha irmã, que privilégio glorioso, que privilégio da reconciliação é a paz, e essa paz deve inundar o nosso coração, sabe por quê? Porque essa paz o mundo não pode te dar, o dinheiro não pode te dar, nada pode te dar, só Cristo pode te dar. Tudo pode estar em guerra ao seu redor, mas você tem uma paz que excede todo entendimento, que guarda o seu coração em Cristo Jesus. Então, se alegre, celebre e seja grato por essa paz. Vamos seguindo. O segundo privilégio, meu irmão, é o acesso a Deus. O primeiro foi a paz com Deus, o segundo é o acesso a Deus. Nós éramos inimigos, mas agora fomos aproximados. O texto vai falar sobre isso. No próprio versículo 13, o texto diz: mas agora em Cristo, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. E no versículo 18, o texto vai dizer assim: porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Veja que Cristo, ele não só
destruiu a inimizade que existia entre nós e Deus, essa inimizade vertical, mas ele destruiu a inimizade horizontal. Lá no Éden, quando Adão pecou, ele não só quebrou a relação com Deus, mas isso afetou também a sua relação com o próximo. Quem não lembra? Quando Deus chegou para Adão: Adão, onde estás? Ele disse: eu estou aqui escondido, porque eu estou nu, eu tive medo e me escondi. E Deus disse: por acaso você comeu do fruto da árvore que eu disse que era para você não comer? Ele disse: olha, foi quem? A mulher que tu me deste. Já botou logo a culpa na mulher. E nós somos assim, né, irmãos? Eu costumo brincar lá em casa que a culpa sempre é de Eva. O nome da minha esposa é Eva. Eu sempre brinco, né? Porque o homem é assim, desde o Éden, irmãos. O ser humano é assim, né? Nós gostamos de pôr a culpa no outro. Nós gostamos de responsabilizar o outro. Então, o pecado, ele também fez separação entre nós. Irmãos, se tem um lugar onde não deveria ter divisão, sabe onde era? Era a igreja. A igreja é um lugar, as pessoas não entendem às vezes o que é igreja. Igreja, meu irmão, minha irmã, é um lugar onde, nós fomos trazidos para cá, para caminharmos juntos uns com os outros, sendo suporte uns dos outros. Quando o texto lá, Paulo falando diz: suportai-vos uns aos outros em amor, ele não está dizendo assim: olha, sabe Alain, sabe fulano de tal, eu não suporto aquele cara, eu não gosto, mas por amor eu suporto ele, eu não gosto, mas eu suporto ele. Não, irmãos, não é isso que o texto está falando, não. O suportar em amor é você ser o suporte, o apoio do mais fraco. Porque a igreja é isso. A nossa caminhada é uma jornada longa. E nessa caminhada terá momentos que é você quem vai estar fraco. Haverá momentos que sou eu que estarei fraco. E nessa longa jornada, nós precisamos uns dos outros para caminharmos lado a lado. E quando um estiver fraco, não é isso que Paulo fala, o forte vai lá e vai dar suporte para continuarmos juntos caminhando. Há quem diga que a igreja é o único exército que deixa os seus soldados para trás. Irmãos, não deve ser assim. Paulo vai falar: se há entranháveis afetos de misericórdia em vocês, que é o que Cristo deve gerar em nós. Ele fala lá aos Filipenses no capítulo 2, que você ame o seu irmão, que você considere-o superior a si mesmo, que nós tenhamos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, mas não teve por usurpação em ser igual a Deus, mas a si mesmo se humilhou, tomando a posição de servo, e serviu até a morte de cruz. Nós fomos chamados para sermos servos uns dos outros. Por isso nós precisamos ter cuidado, irmãos, com tudo aquilo que nos afasta uns dos outros. Porque Cristo já nos reconciliou, não somente com Deus, mas também uns com os outros, para nós andarmos em amor, em serviço. Irmãos, rejeite tudo que causa divisão no seio da igreja. Se alguém vir fofocar, às vezes a gente não tem noção do perigo da fofoca. Às vezes a gente olha para alguns pecados que existem no meio da igreja, e a gente vê que alguém peca sobre um determinado pecado, e para nós aquilo é um pecado hediondo. Você sabia que a fofoca é um dos pecados mais hediondos para Deus? Deus diz que Ele abomina aquele que causa intriga e separação entre irmãos. Então, quando um irmão ou uma irmã vir para você, para falar de alguém, você primeiro pergunte o seguinte: em que isso vai me edificar e nos edificar? Em que eu posso ajudar? Você já foi falar com essa pessoa? O que é que o nosso Senhor Jesus Cristo ensina?
Lá em Mateus capítulo 18, vai até o teu irmão, se teu irmão pecou, vai até o teu irmão e tenta ganhar o seu irmão, não é destruí-lo, tenta ganhá-lo, porque você é responsável por ele, tenta ganhá-lo. Se você não conseguiu, chama 2 testemunhas e tenta ganhá-lo. E somente depois dessas 2 etapas é que você pode então falar para a igreja, você vai trazer para o conselho. Então, irmãos, eu vou falar uma coisa muito forte aqui, mas é para o nosso bem, para o meu bem, para o seu bem, para o bem da igreja de Cristo. Irmãos, aonde há fofoca, aonde há divisão, há maldição, há maldição. A maldição, porque é o diabo quem é o maior interessado em fofoca e divisão no meio da igreja, é o diabo. Deus não, Deus, ele nos ensina, e a Bíblia está repleta de textos que falam, né, sobre a importância da comunhão, né, quão bom e agradável que os irmãos estejam em comunhão. Deus, ele fez um salmo só para isso, para falar da importância da comunhão, que aonde há a comunhão, ali a bênção do Senhor está presente, assim como a bênção do Senhor está sobre a unção de um sumo sacerdote, quando o óleo é derramado sobre a sua cabeça, assim como a bênção do Senhor está derramada lá nos montes de Sião, quando Deus ele faz prosperar aquele lugar, assim o Senhor ordena a bênção onde há comunhão. Onde há divisão, maldição. Onde há comunhão, bênçãos de Deus. Porque nós fomos chamados como pacificadores. Jesus ele falou: bem-aventurados são os pacificadores. Bem-aventurados são os pacificadores. Então, a partir de hoje, você vai ter uma postura de ser um pacificador e não um instrumento de divisão. Por quê? Porque Cristo já nos reconciliou primeiro com Deus, já nos deu a paz com o Pai, mas também já nos trouxe a paz de uns para com os outros. É por isso que Jesus disse que é por nós nos amarmos e amarmos uns aos outros, que o mundo, isso será um testemunho para o mundo verá que o Senhor o enviou. Então, irmãos, nós fomos reconciliados com Deus e hoje nós temos acesso a Deus, porque nós somos aproximados. Hoje nós podemos adentrar na presença de Deus com confiança e ousadia. Eu gosto muito desse texto de Hebreus, que diz assim: que tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, e tendo o coração purificado, aspergido de má consciência, e lavado o corpo com água pura. Veja, esse privilégio, além de termos a paz com Deus, é o acesso a Deus. Foi tão bom, irmãos, adorar aqui. Está de parabéns o Ministério de Louvor, tá? O grupo de louvor, que bênção, viu? Conduziu a igreja em adoração, a presença de Deus, né, maravilhosa aqui. Irmãos, isso é maravilhoso. Às vezes eu vejo o crente que fica em casa, não vem para a igreja, por motivos fúteis. Fúteis. Em vez de vir adorar a Deus, você vem aqui para adorar a Deus, irmãos. É por causa dEle. É porque você tem um coração cheio de alegria e de grato por causa desses privilégios que Ele já te deu. Então, quando você vier à igreja, esqueça tudo. Adore Ele, lembre o que Ele fez na sua vida. Esqueça os problemas, se derrame na presença dEle, porque Ele é digno da nossa adoração. Nós somos aproximados, irmão. Você sabia que muita gente diz que o alvo principal da igreja é a missão, nós estamos aqui para fazer a missão. Claro que a missão é o objetivo, né? O nosso aqui.
Foi a ordem da grande comissão que Cristo nos deu. Mas eu gosto muito de uma frase do John Piper, no seu livro Alegrem-se os Povos, que ele diz assim, que o alvo principal da igreja não é a missão, mas é a adoração. Sabe por quê? Porque só existe missão, porque não existe adoração. O pecado, ele afastou o ser humano de Deus. Então, Deus está à procura, não foi o que ele falou para aquela mulher samaritana? Deus está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus está à procura dos verdadeiros adoradores, irmãos, por quê? Porque os homens estão afastados de Deus. Os seres humanos estão aí adorando a falsos deuses. São falsos adoradores de falsos deuses. Então Deus, Ele envia a igreja para fazer missão, para resgatar aqueles que estão longe de Deus, para adoração, para serem reconciliados com Deus, para adorarem. Então, a adoração é o alvo principal da igreja. O que é que fala o nosso catecismo no primeiro capítulo? Na primeira pergunta, na verdade, qual é o fim principal do homem? Adorar a Deus, ou seja, glorificar a Deus e satisfazer-se nele para todos sempre. Então, se alegre em Deus e seja grato por esse privilégio extraordinário de você ter sido reconciliado com Ele e agora você foi aproximado, você tem acesso a Ele, adora Ele não só na igreja, entra no teu quarto, fecha a tua porta, não foi isso que Cristo nos ensinou? E lá você ora ao teu Pai em secreto, então no seu culto individual e particular. Mas não esqueça que Deus, Ele se manifesta de forma muito mais plena quando nós estamos reunidos como igreja. Você não é igreja quando está em casa. Eu sozinho não sou igreja. Eu só sou igreja quando eu estou reunido com o povo de Deus. Então, valorize isso. Valorize. Irmãos, eu posso dizer com autoridade sobre isso, porque desde que Deus me converteu pela graça, eu nunca faltei culto ao Senhor. Eu estou de férias esses dias, nada do trabalho da igreja. E o reverendo Alan, quando me convidou, eu disse, eu vou. E a minha esposa comentou comigo, mas você não está de férias? Eu disse, eu estou de férias das minhas atividades lá na igreja, mas eu não estou de férias de Deus. Não estou de férias de Deus. De Deus eu não tiro férias. Eu amo meu Senhor e não tenho domingo. Às vezes eu vou lá para o Nordeste, que eu sou de Aracaju, de Estância, uma cidade lá na zona litorânea lá de Sergipe, e eu estou lá, às vezes eu estou lá na casa da praia lá da família, eu vou numa igrejinha pequena que tem lá presbiteriana, eu não deixo de ir no domingo para a casa do Senhor, irmãos, porque é um privilégio maravilhoso. Adorar o nosso Deus, não há maior privilégio do que esse. Então, por favor, irmão, entenda que isso é um privilégio extraordinário. Não deixe de estar na casa do Senhor por nada, nem por causa de ninguém. O seu lugar é na presença dEle. Isso é um privilégio extraordinário. William Barclay, ele falou o seguinte, por meio de Jesus, tanto judeu como gentil, tem o direito de acesso a Deus. E aqui a palavra utilizada, para você ser aproximado aqui, acesso a Deus, significa prosagogue, aplica-se a introdução de uma pessoa à presença do rei, ou seja, efetivamente na corte real, assim como na corte real persa, havia um funcionário chamado prosagogueus, cuja função era apresentar perante o rei aos que haviam sido solicitada audiência. E John MacArthur, falando sobre esse mesmo termo, o termo prosagogue, acesso, ele diz assim, que esse termo em si carrega a ideia, não de possuir acesso por direito próprio, mas de ser concedido o direito de vir a Deus com ousadia, sabendo que será bem-vindo. O único acesso à presença de Deus, a única porta no aprisco das ovelhas do seu reino é através de Jesus. Então Jesus já conquistou isso para você. Seja grato e venha adorar a Deus pela mediação de Cristo. Irmãos,
Caminhando agora para concluir, eu vou falar do terceiro privilégio, é que nós fomos feitos família de Deus e povo de Deus. No versículo 19 o texto diz assim: já não sois mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Irmãos, que privilégio maravilhoso. Você foi feito filho, antes você era inimigo. Jesus Cristo, ele disse, pois todos aqueles, João escrevendo lá no capítulo 1 do Evangelho, todos aqueles que o receberam e creram no seu nome, eles receberam o direito de serem feitos filhos de Deus. Esse mesmo apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele vai falar que nós recebemos o Espírito de adoção, pelo qual clama Abba Pai. Quando nós fomos regenerados, convertidos, nós somos reconciliados com Deus, Deus enviou esse Espírito que é o selo que nos selou, esse selo de autenticidade, esse selo, que é a garantia, esse selo de inviolabilidade que nós pertencemos a Ele, de pertencimento, de propriedade. Nós pertencemos agora a Deus, somos povo de Deus, fomos feitos filhos. Queridos, entendam isso, o privilégio de você ser feito filho. Às vezes o pecado, ele tira isso de nós. A primeira coisa que o pecado também faz, uma das coisas que o pecado faz, é ele querer manchar a nossa identidade de filho. Você não lembra não, daquele jovem, conhecido como filho pródigo? A palavra pródigo significa esbanjador. Ele pediu a sua herança e saiu para um lugar distante, uma terra distante. Lá ele usou todos os seus bens, a sua riqueza, com meretrizes, com orgias. Ele gastou, ele esbanjou tudo, absolutamente tudo. E o pecado levou ele à miséria, à vergonha e ao opróbrio. Mas foi quando ele estava lá, em meio aos porcos, no lamaçal do pecado, é que ele lembrou. Ele disse: na casa do meu pai é um lugar tão bom. Meu pai trata tão bem. Eu voltarei para ele. E arrependido, ele disse que caiu em si mesmo o texto, ou seja, ele se arrependeu. Ele lembrou do pai, da casa do pai, e ele disse: voltarei para o meu pai e direi a ele: não sou digno de ser chamado teu filho. Recebe-me apenas como um empregado. E ele voltou, irmãos, arrependido, humilhado, mas voltou com a sua identidade de filho manchada, se sentindo indigno, envergonhado, sujo. E o texto diz que quando ele voltou, e já pensando em dizer: aceita-me apenas como empregado, não sou digno de ser chamado teu filho, quando ele apontou na fazenda e o pai o viu, o texto diz que o pai veio correndo, de braços abertos, o abraçou, o beijou e disse: filho, você é filho. Não há nada que você tenha feito que possa ter tirado essa marca. Você é filho. Diga isso no seu coração: eu sou filho, eu sou amado, eu sou perdoado, eu sou filho. Ninguém pode tirar essa identidade de você. E o pai disse: vem, tragam sandálias, coloque seus pés, vestes novas para ele, coloque o anel de filho. Nós somos filhos, nós fomos feitos família. Não importa aquilo que venha ter trazido vergonha para a sua vida em algum momento por causa do pecado, não importa, você é amado, Ele te restaura. O Deus pródigo,
Ou seja, o Deus esbanjador te amou incondicionalmente, e que foi Ele que te escolheu e te fez filho. Filho amado, você é filho. E como filho você recebeu o Espírito, esse Espírito de adoção que também é Espírito de poder. Veja, o versículo 18 diz: porque por Ele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. E ainda na sequência aqui do versículo 19, nós somos feitos família de Deus, edificados sobre os fundamentos dos apóstolos, profetas, sendo Ele mesmo Cristo, o fundamento, a pedra angular, no qual todo edifício, que a igreja de Cristo, o corpo bem ajustado, que a família de Deus cresce para santuário, dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Nós somos feito família, nós somos feito igreja, corpo, nós temos sido edificados por causa de Cristo, e Ele nos deu esse Espírito também, que é um Espírito de poder. É esse Espírito, irmãos, que faz com que a igreja avance, que faz com que as portas do inferno não prevaleçam contra a igreja de Cristo, que fez com que essa igreja avançasse até aqui, e fará com que essa igreja continue avançando, através da vida de cada um de vocês, que é filho, cada um de vocês que são servos, cada um de vocês que entenderam, que tem paz com Deus, que agora foi aproximado e tem acesso a Deus, e é um verdadeiro adorador, a você que foi feito filho e família de Deus, a você que tem habitação do Espírito, é Ele quem vai nos fazer avançar em vitória, porque já nos fez mais do que vencedores em Cristo Jesus. Louvado seja Deus por isso, amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Que você saia nessa manhã com seu coração cheio de gratidão, não somente pelas bênçãos que Deus tem derramado sobre a sua vida, mas acima de tudo por causa desses privilégios espirituais da reconciliação em Deus por meio de Cristo. Pai, eu te louvo, Deus, porque o Senhor é o amado das nossas almas, o Senhor é o nosso Senhor e Deus. Nós te amamos, Senhor, mas nós te amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Que o nosso coração seja despertado para ser corações gratos, para sermos pessoas com corações gratos, ó Deus, não por causa dessas coisas transitórias que esse mundo nos oferece, muitas vezes nos tira, não, tudo isso é passageiro, mas nós queremos ser gratos pelas coisas eternas, Deus. Nós queremos ter um coração grato, porque cremos que é quando temos um coração grato que o Senhor abençoa. Por isso, Deus nos faz ter corações gratos pelas bênçãos, pelos privilégios extraordinários, os privilégios espirituais que nós conquistamos por meio de Cristo, que Cristo conquistou por nós. Abençoa e fortalece a tua igreja nessas verdades, ó Deus. Que nós saiamos daqui felizes e celebremos pelos 58 anos da primeira igreja presbiteriana de Carapicuíba, que essa igreja abençoada pelo Senhor, igreja de filhos que o Senhor ama e que o Senhor fará avançar para a tua glória. Essa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Passo a palavra ao amigo, reverendo. Perdão pela demora aí,